Agora, os clubes de São Paulo, de uns tempos a essa parte, tinham dominado o cenário brasileiro. E agora com o Flamengo lá no Rio de Janeiro e tal, a coisa se inverteu, o Atlético tentando se reforçar, Cruzeiro. Como é que nós vamos sair dessa crise, dessa pandemia? O que você acha que vai acontecer com o futebol brasileiro? E nesse aspecto, se preservando o jogador, dando condição de saúde ao jogador e voltando-se a jogar futebol, porque voltar a jogar futebol na Alemanha e cumprir lei é uma coisa, aqui no Brasil pode virar a zona, mas esses clubes não resistem muito mais tempo sem jogar, não é? O que você acha que vai virar dos clubes brasileiros daqui para frente, eu tenho uma depois ideia dessa pandemia? Qual é a ideia? Eu vou falar do que vai acontecer com o futebol, que é uma área minha, certo? Assim, eu acho assim, primeiro vai ter que se repensar como é que a televisão vai pagar tanto dinheiro para os clubes e ficar adiantando dinheiro para os clubes, que é uma coisa que não deveria fazer mais, tem que ser lei. Você vai ter 500 milhões do ano, você não pode tirar os outros 500 milhões do próximo ano, senão você vai corromper o outro presidente. E você não pode fazer dívida. E é só isso. A segunda, todos os presidentes dos clubes têm que ter, colocar o seu imposto de renda e ser responsável por tudo isso. Terceiro, os salários têm que ser repensados por parte de todos os clubes. O salário de todos os jogadores, de todas as comissões técnicas, de todo mundo. Não pode mais um jogador ganhar 1 milhão por mês e não jogar. Não pode um jogador ganhar 800 e não jogar, e aí eu empresto ele pro Guarani, para Ponte Preta e continuo pagando o salário dele. Não pode mais acontecer isso. Tem que ter um teto salarial para o cara que é o bom, o mais ou menos e o ruim. Não pode mais nenhum treinador ser mandado embora durante o Campeonato Brasileiro e ele dirigir um outro time no Campeonato Brasileiro da primeira divisão. Ele só pode dirigir da segunda. Porque senão os clubes contratam 4 treinadores para uma competição só e ficam pagando 4 treinadores. Por que tudo isso que eu estou falando? Porque tudo isso no modo geral faz com que os dirigentes gastem o dinheiro do clube e não são responsabilizados por isso. E toda vez que um presidente ganhar uma eleição, vamos lá, no prolabore, naquilo que tem, você vai ter 1 bilhão durante... Se passou de 1,5 bilhão, você tem que pagar 500 milhões com os seus bens. Tem que parar com tudo isso. Eu acho interessante. Muita palhaçada, né? O futebol já foi muito roubado no Brasil, já meteram muito a mão no Brasil. E o menos beneficiado disso, primeiro é o torcedor. Isso. E o jogador que faz o espetáculo, né? Porque o jogador... Uma vez eu entrevistei o Magrão, quando ele foi para a Fiorentina, foi a maior transação do mundo na época, né? Aí eu perguntei pro Magrão assim, Magrão, mas 15 milhões de dólares, não é muita coisa? Aí ele falou assim pra mim, você acha que ele paga 15 milhões de dólares pra mim? Quanto você acha que ele tá ganhando em cima de mim? Então, os caras ganham muito porque o futebol rende muito dinheiro. Né? Tanto que você vê que o futebol parado aí, o prejuízo que as emissoras de televisão têm, o prejuízo que o entorno tem, e claro, os próprios clubes.